Saudações em luz e amor, amados irmãos do planeta Terra. Trago esse manuscrito até vocês por orientação direta do grande Ashtar Sheran, para que sejam transmitidas importantes mensagens. Esse manuscrito contém a data do dia em que a Federação Intergaláctica dos Planetas irá se revelar para a raça humana do planeta Terra, junto a outras importantes mensagens e revelações. Rogo para que leiam atentamente tudo aqui escrito, pois está canalizado exatamente como deseja nosso amado Ashtar. Aqui relato minhas experiências iniciais com a Federação, meus avistamentos e toda a minha trajetória perante os contatos que tive com Ashtar Sheran, assim como ele me orientou a fazer. Relato aqui minha ida até a base espacial em Andrômeda e minha passagem pelas naves da Frota Estelar de Ashtar, que estão agora neste momento sobre a Terra, todas em seus postos, aguardando e preparando o momento de sua intervenção visível. A todos vocês, meus amados irmãos em luz, levem a chama e se mantenham firmes, pois o momento tão aguardado ansiosamente por todos que acreditam está chegando. Como a maioria dos humanos da Terra, eu também ignorava a existência de seres superiores a nós, estando totalmente avulso aos acontecimentos intergalácticos, que hoje sei que tem muita importância para todos nós. Ainda criança, quando morava no campo com meus avós, presenciei alguns fenômenos muito especiais no céu, com luzes que pareciam dançar para mim. Eu sentia dentro de meu ser inocente que, o que fossem aquelas luzes, elas estavam sim em contato comigo na imensidão das noites. O céu costumava ser muito limpo, principalmente durante as noites de verão, quando estava muito quente para ficar em casa. Acho que eu tinha 6 anos quando experienciei meu primeiro avistamento. Lembro que as estrelas brilhavam especialmente naquela noite, como se estivessem vibrando mais intensamente desde seu núcleo. Eu estava sentado em uma pedra nos limites da fazenda de meu avô Robert. Recebi o nome dele em homenagem ao grande homem que era, onde eu sempre costumava ficar após o jantar. Eu gostava muito de ficar ao ar livre, o que hoje é um estado meditativo alerta, onde se coloca como observador pleno, sem pensar em nada, apenas sentindo e se unificando ao universo. Naquele momento, algo chamou minha atenção, no lado leste do céu, próximo a uma formação de estrelas aglomeradas. Neste momento, antes de ver qualquer coisa fora do comum, eu fui atraído a olhar naquela direção. Eu senti algo especial, como uma vibração sonora inaudível. Eu sei que é difícil entender. E aquilo me manteve hipnotizado, como meu ser totalmente voltado unicamente naquela direção. Então algumas luzes começaram a se mover em direções diferentes, indo e voltando. No começo eu pensei que as estrelas daquele aglomerado estavam se movendo, pois aquelas luzes já estavam lá, brilhando igualmente a todas as estrelas. Mas as luzes começaram a ficar mais fortes, brilhando com maior intensidade e ofuscando as estrelas, que aos poucos foram se tornando apenas um plano de fundo distante. À medida que elas brilhavam mais forte, eu sentia que estava mais próximo. Não apenas por estarem ficando maiores, mas principalmente por eu estar sentindo a vibração se tornar mais intensa, tão intensa que eu senti meus ossos tremerem. Eu permaneci imóvel, vislumbrando aquela incrível manifestação, sem nem me perguntar do que se tratava, eu apenas vislumbrava hipnotizado tudo aquilo. Então as luzes ficaram muito fortes, tão fortes que as estrelas do aglomerado não podiam mais ser vistas, junto com boa parte do céu leste que foi ficando totalmente ofuscado pela intensidade daquelas luzes. Em certo momento, eu pude notar formas. Pareciam redondas, mas conforme se aproximavam, fui notando que na verdade eram formas perfeitamente esféricas. Eram achatadas e haviam anéis no meio, como discos que centralizavam a circunferência. Era dessas formas que vinham aquelas luzes. Eu contei 5 delas, mas na época eu não fazia ideia de que se tratavam de naves espaciais. As naves ficaram muito próximas, tão próximas que a luz emitida refletia em mim, e em grande parte do terreno ao meu redor.
Era diferente de qualquer outro tipo de iluminação que eu já havia sentido. Tinha um poder sobre mim e sobre o terreno, como se estivesse vibrando cada átomo tocado por Sua Majestade. Naquele momento eu estava completamente tremendo, não apenas pela vibração celestial que emanava, mas também por estar com medo daquilo. Começando a ficar em uma mistura de pavor e curiosidade, nesse momento um clarão se manifestou. Tudo ficou branco e eu senti uma sensação gelada dentro do meu corpo. Foi quando apaguei totalmente. No dia seguinte eu acordei normalmente em minha cama, absolutamente tudo parecia normal. Tentei me lembrar de como cheguei ali, mas não havia nada em minha memória, exceto um branco total, que começava no momento do clarão se estendendo até aquela manhã. Lavei meu rosto e desci para tomar café com minha avó Clarice, que sempre estava com um sorriso enorme estampado no rosto. Meu avô nunca tomava café conosco, pois acordava mais cedo que todo mundo para realizar suas tarefas na fazenda. Pensei em perguntar para minha avó algo sobre a noite anterior, mas cogitei a hipótese de ter sido apenas um sonho. Mesmo que isso não explicasse a falta de lembrança sobre a noite passada. Minha avó serviu meu café junto com um carinhoso beijo matinal e as considerações sobre como dormir. Resolvi não perguntar nada. Após o café, fui ver meu avô, que estava cuidando dos cavalos que ficavam na extremidade da fazenda, próximos àquela pedra onde eu costumava ficar sentado. Ao chegar, vi meu avô agachado, consertando algumas ripas do estábulo, onde estranhamente os cavalos ainda estavam dentro. Me aproximei e cumprimentei meu avô, que dessa vez não parecia tão feliz quanto o normal. Ele coçou a cabeça e me disse que os cavalos estavam estranhos naquela manhã. Não quiseram sair do estábulo. Estavam com medo e muito ansiosos. Ele disse que algum animal silvestre deveria ter ido lá pela noite e apontou para o lugar onde ficava a pedra, que para minha surpresa tinha um enorme círculo com a grama amassada. Eu fiquei pasmo, pois foi exatamente ali que tudo tinha acontecido e agora eu sabia que não tinha sido um sonho. Não tive coragem de contar nada para meu avô, mas ele se levantou, colocou a mão no meu ombro e disse que depois que eu entrei naquela noite passada, ele viu um clarão no céu. Um clarão de luz muito branca e que provavelmente isso tinha a ver com círculos no chão e o estado dos cavalos. Quando eu entrei, aquilo sim me deixou completamente sem entender nada. Havia sido um sonho ou não. Passei os próximos dias pensando constantemente sobre isso, ficando cada vez mais confuso e curioso. Toda vez que pensava nisso, minha cabeça dava um nó e eu não entendia nada. Fiquei sem voltar naquela área durante 4 anos, temendo aquele acontecimento. Mas eu tinha muitos sonhos que começaram após aquele evento e eram constantes e iguais. Toda noite, durante os 4 anos seguintes, eu sonhava que estava nu, envolto por uma luz extremamente fria e calma, por onde eu caminhava em direção a uma silhueta bem distante, que parecia ser um homem bem alto, magro e de cabelos longos. Eu não conseguia ver quem era, mas me sentia atraído pela energia que emanava dele. Ao mesmo tempo, era como se toda aquela luz vinha dele. Quando eu chegava perto, ele simplesmente se misturava na luz. Em uma grande explosão, eu acordava. Foi assim em todas as noites durante 4 anos. Na noite anterior à morte de meu avô, o sonho mudou, foi diferente. Naquele sonho eu estava no mesmo lugar de luz, seguindo a mesma silhueta que eu nunca havia se revelado. Então eu ouvi uma voz que parecia falar dentro de mim, mas que de alguma forma vinha daquela silhueta. A voz era suave e forte, intensa como a vibração que senti naquelas luzes na noite do evento de meu primeiro avistamento. Ele disse para que eu não me preocupasse com o que aconteceria no dia seguinte, que meu avô estaria partindo para um outro lugar, onde seres muito sábios o aguardavam para guiá-lo em sua jornada espiritual. Me disse que meu avô tinha sido um bom homem e por isso seria levado para um lugar especial de preparo, onde seria conduzido para uma nova vida. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. Minha avó servindo café e meu avô trabalhando na fazenda, o que me fez pensar que era apenas outro sonho. Mas antes do anoitecer, um dos empregados veio até minha avó com uma expressão muito triste para dar a notícia que meu avô havia falecido durante o trabalho. Então eu percebi que aqueles não eram sonhos comuns, seria impossível que fossem. Coloquei a mão sobre o ombro de minha avó, instintivamente, e disse para ela que tudo ficaria bem. Que meu avô estava apenas indo para um lugar melhor
que já havia cumprido sua missão aqui na Terra. Minha avó me olhou sorrindo e me deu um forte abraço. Confortada, me disse que sentiu uma forte energia quando toquei e falei com ela. Como se eu não fosse eu naquele momento. Fui dormir bem tranquilo aquela noite. Por incrível que pareça, mesmo com o acontecimento da morte de meu avô, eu estava em paz. Então sonhei mais uma vez com aquele lugar, mas dessa vez foi diferente, muito diferente. Eu fui novamente até a silhueta do homem alto de cabelos longos, mas desta vez ele parecia estar me esperando. Ouvi novamente a voz dentro de mim, vibrando enquanto me dizia para aproximar-me e não ter medo. Me aproximei, mas a silhueta sumiu repentinamente. Então eu senti uma mão me tocar meu ombro, com uma energia muito forte e pura. Olhei para o lado e se tratava de um homem muito alto. Parecia ter cerca de 2 metros, com cabelos loiros, lisos que pareciam brilhar. Sua pele era muito alva, dando a sensação de maciez e pureza, assim como todo o seu ser, que estava trajando uma roupa azul de tecido muito limpo. Seus olhos azuis eram como cristais reluzentes, como pedras preciosas polidas. Ele lembrava a perfeição e a pureza em todos os sentidos. O homem se agachou ao meu lado e gentilmente me disse: "Muito obrigado por ter transmitido minha mensagem para sua avó, Robert. Não tema minha presença. Eu venho em missão de paz para revelar grandes coisas através de você e de outros escolhidos aos habitantes do planeta Terra, que está passando por momentos muito delicados. Eu me chamo Ashtar Sheran, sou comandante de uma frota estelar, liderando a Federação Intergaláctica dos Planetas. A humanidade do planeta Terra passará por uma grande transmutação, mas antes, grandes eventos estão para ocorrer, que irão desencadear uma mudança em escala cósmica para todos vocês. Eu trago luz para vocês. Através de minha frota, venho lhes ensinar muitas coisas, para que evoluam espiritualmente e possam ascender para uma nova realidade de amor e união. A Federação irá desembarcar na Terra em breve, para a realização definitiva de um grande resgate. Logo estarei novamente em contato com você, quando você estiver pronto para te revelar grandes mensagens que desejamos que sejam entregues para a humanidade do planeta Terra. Por ora, desejo que guarde essa mensagem com você e se lembre dela. Nem tudo que vai acontecer parecerá bom, mas tudo será necessário. Não se desespere com os acontecimentos em sua vida, pois você vai superar todos eles. Paz e luz sejam em sua vida." Após esse evento, os sonhos pararam completamente, mas eu nunca deixei de sentir aquela energia. Mesmo que sutilmente, era como uma presença constante junto de mim, que estava entrelaçando meu ser em uma vibração multidimensional, estando longe e perto ao mesmo tempo. Nos anos seguintes, muita coisa mudou em minha vida. Eu mudei de fazenda e fui viver com um tio meu na capital, onde fui estudar até me formar. Durante os anos que morei na capital, eu tive muitos avistamentos de luzes, porém em uma escala muito menor do que aquela da primeira vez. Mas a cada avistamento eu sentia algo vibrar dentro de mim, como uma conexão, sintonizando-se, reconhecendo-se. Eu visitava minha avó de 6 em 6 meses, mas nunca retornei ao ponto inicial desses eventos em minha vida. Não tinha medo de voltar lá, mas simplesmente ignorei o lugar por muito tempo. Minha avó morreu em setembro, em uma tarde muito chuvosa, mas não tive nenhum aviso como aconteceu com a partida do meu avô. Nesse ponto eu já estava morando sozinho. Trabalhava em uma empresa local no setor de administração. Levava uma vida pacata, sem vícios, sem preocupações, quando aos 30 anos fui diagnosticado com câncer no cérebro, um tumor maligno. Os médicos haviam me desacreditado completamente, afirmando que eu não resistiria a uma cirurgia de remoção, era um quadro irremediável. Tomei alguns remédios para conter os sintomas, mas nada muito efetivo. Lutei 3 longos anos contra a doença, mas a batalha parecia perdida para mim. Tanto que eu mesmo havia desistido de lutar, já havia aceitado o meu destino. Estava muito doente e debilitado. Era um momento muito difícil, mas ainda por não ter ninguém junto de mim. Meus pais haviam morrido em um acidente de avião quando eu tinha 2 anos. Meus avós tinham partido também. E meu único familiar restante, meu tio Orlando, também tinha morrido. Sofreu um infarto 2 anos antes do meu diagnóstico fatal. A casa dos meus avós ainda existia na fazenda, que acabei herdando, ficando aos cuidados de bons empregados.
Então eu resolvi ir até a fazenda para passar meus últimos dias naquela casa que me trazia lembranças muito boas de infância. Foi então que ele reapareceu, mas dessa vez não foi em um sonho. Encontrei Ashtar Sheran aqui no plano físico. Não me recordo bem da hora, mas estava uma noite bem escura e vazia, com aquele clima que nos faz pensar que o universo está imóvel. Eu estava sentado em uma cadeira de balanço, na área em frente à porta principal de casa, quando eu ouvi um som muito agudo vindo do céu, mais especificamente da parte leste do céu. Então um clarão se fez manifestar, tomando todo o céu, junto a uma vibração muito forte, intensa, em que me fez estremecer por completo. Eu ouvi aquela voz novamente, aquela voz do homem dos sonhos. Ouvi dentro de mim me chamando: venha, você já está pronto. Eu me levantei com a vista embaçada devido ao forte clarão e fui até a pedra, pois eu sentia dentro de mim e sabia que era para aquele lugar que eu deveria ir. Eu estava exausto de tantas dores na cabeça, mas mesmo assim fui até a pedra sem nenhum temor em meu ser. Por um momento imaginei que minha hora havia chegado e que aquele homem era uma espécie de anjo que vinha buscar as almas das pessoas aqui na Terra. Ao me aproximar, quando a pedra entrou em meu campo de visão, pude ver dois seres parados, muito altos. Um parecia ter cerca de 2 metros e o outro mais ou menos 1,90 m. Eles estavam envoltos em uma aura de luz branca, muito pura, e eram um homem e uma mulher. Extremamente parecidos, com uma semelhança espantosa, ambos belos com uma aparência limpa, mais limpa do que qualquer outra coisa. Usavam trajes azuis, um tecido que expressava maciez e pureza, tal como seus cabelos loiros que reluziam em sua sutileza das estrelas distantes. Quando estavam 5 metros de distância, eu pude reconhecer Ashtar Sheran. Lembrei vividamente de quando o vi naquele sonho anos atrás, tanto pela aparência quanto pela energia. Ele parecia não ter mudado nada desde aquele tempo, anos atrás. Ao me aproximar, ele deu um sorriso que expressou boas-vindas para mim. Então essa mulher se aproximou e colocou suas mãos sobre minha cabeça. Senti uma enorme energia morna que foi esquentando conforme suas mãos iam se iluminando intensamente, até que eu senti um grande impacto dentro de minha cabeça, seguido de uma sensação muito especial e única. Eu senti como que meu cérebro estivesse sendo limpo por dentro, enquanto toda impureza era drenada e consumida pela luz que emanava das mãos dela e se injetava em minha cabeça. Senti a purificação e após isso ela tirou as mãos de sobre mim, me olhando com doçura no brilho de seus olhos verdes, me dizendo que eu estava curado. Sim, eu realmente estava curado. A dor sumiu instantaneamente, apagando todos os sintomas da doença que foi dita imbatível. Eu me prostrei para agradecer quando Ashtar me interrompeu. Essa é Ribriane de Taurus. Ela veio especialmente para te buscar junto de mim. Estivemos te esperando por muito tempo. Agora é hora de vir conosco, pois temos muitas coisas para te mostrar. Perplexo, perguntei: estão levando minha alma? Eu morri? Ribriane me olhou com ternura e passou a mão sobre meus cabelos, quando vi em minha mente a voz de Ashtar. Não viemos te buscar para a morte, mas sim para a vida. Você ainda tem uma grande missão para cumprir aqui no planeta Terra, mas para isso precisa transcender seu entendimento sobre muitas coisas. Por isso viemos te buscar, para que você aprenda aquilo que precisa e que assim possa ser um dos nossos mensageiros na Terra. Nesse momento eu senti uma profunda paz inundar meu ser. Estranhamente eu me sentia parte de tudo, apenas por estar junto desses seres maravilhosos e iluminados. Eles pareciam com-humanos, mas havia algo diferente neles. Algo que me expressa pureza e transcendência, como se fosse uma espécie muito mais avançada espiritualmente, mentalmente, fisicamente, telepaticamente e em muitos outros sentidos. Eles eram luz e amor. Ashtar Sheran e Ribriane de Taurus fecharam seus olhos, então uma onda vibracional elevada se manifestou. Eu sentia isso como um desdobramento dimensional ou algo do tipo, como se o local estivesse sendo transformado. Uma intensa luz branca e fria começou a se formar abaixo de nós, enquanto ao mesmo tempo uma luz igual descia do céu acima de nossas cabeças. Eram grandes feixes cilíndricos que estavam indo na direção um do outro, o de baixo buscando de cima e o de cima buscando de baixo. Nossos corpos foram totalmente envolvidos, pela que me deu a sensação extraordinária de elevação. Quando notei, estávamos levitando sobre o solo, suavemente. Eu sequer havia notado que tinha saído do chão até olhar. Os dois feixes então se encontraram a uns 50 metros do chão, e a luz se fez uma só, tanto a de baixo quanto a de cima.
O feixe se tornou um só e intensificou em uma explosão de luz branca, um enorme clarão que me fez perder a consciência completamente, assim como daquela vez há muitos anos atrás. Acordei muito tonto, em uma mistura de enjoo e adrenalina, salivando e sentindo um gosto metálico no céu da minha boca. Tentei abrir meus olhos, mas a luz parecia incomodar a minha visão. Era muito brilhante, um brilho ao qual eu não estava acostumado. Meus olhos estavam cerrados, apenas com pequenas frestas em sua abertura. Por onde, em meio àquele brilho, eu consegui notar algumas silhuetas meio desfocadas. Pareciam ser pessoas se movendo no ambiente onde eu estava. Tudo ficou muito confuso. Ouvi a voz doce de Ribriane sentindo sua presença ao meu lado. Abra os olhos devagar. Vai demorar alguns minutos para se acostumar com a luz daqui de dentro. Ela é mais intensa do que as luzes que vocês estão acostumados na Terra. A gravidade aqui também é diferente, mas foi ajustada para ser semelhante à de seu planeta. Essa sensação de enjoo logo vai passar também. Apenas fique calmo e permita que seu ser se adeque ao ambiente que está. Eu senti um cheiro diferente, um perfume puro, mas sem nenhum exagero aromático. Isso que está sentindo é o ar daqui, algo que vocês também não estão acostumados na Terra. O ar de vocês é impuro. Não importa o quão na natureza se esteja no planeta Terra. Sua atmosfera está corrompida e todo o oxigênio por lá não é puro já há muito tempo. Aqui você está respirando ar puro de verdade, como jamais poderia experimentar na Terra. Nesse momento, notei o quão avançados esses seres eram. De fato, pois eu havia simplesmente pensado sobre o ar e Ribriane me respondeu como se eu houvesse lhe feito uma pergunta. Entendi que eles já haviam transcendido nossos níveis de interação, eram seres muito desenvolvidos telepaticamente, pois podiam ouvir o que eu pensava e também podiam falar comigo através do pensamento, como fez Ashtar no momento em que foi me buscar na Terra. Aos poucos eu fui me adaptando ao novo ambiente, meus pulmões se adequaram e o enjoo realmente passou. Meus olhos demoraram um pouco mais para se acostumar com a luz, mas também acabaram se ajustando, me devolvendo a visão, que embora estivesse clara, ainda me fazia sentir certo incômodo com a intensidade luminosa que existia ali. Quando recobrei minha visão, tive uma grande surpresa. Eu estava dentro de uma nave espacial. Eu havia imaginado que tinha sido levado para um plano superior, uma espécie de dimensão no astral ou algo do tipo. Mas na verdade eu estava no interior de uma nave intergaláctica. Com grande espanto notei que realmente aqueles vultos de silhuetas que eu notei eram mesmo seres semelhantes a Ashtar Sheran e Ribriane de Taurus. Eles usavam uniformes iguais aos deles também, com alguma diferença que eu podia notar, mas que me escapavam ao entendimento. Eles tinham no peito, assim como Ashtar Sheran e Ribriane de Taurus, uma espécie de insígnia arqueada, era dourada como ouro e estava perfeitamente alinhada em todos eles. Esses seres estavam indo de um lado para o outro, pareciam conversar mentalmente entre si mesmos, como se estivessem reportando coisas. Então cheguei à conclusão que eles eram tripulantes daquela nave espacial e que provavelmente estavam sob o comando de Ashtar Sheran, pois me lembro que no passado ele havia me informado que comandava uma frota estelar de uma tal Federação Intergaláctica dos Planetas. Eu estava deitado em uma maca, muito diferente de qualquer maca ou cama que havia visto no planeta Terra. Realmente nada parecido cruzou meu caminho nesses 33 anos de minha vida terrestre. A maca era extremamente macia e estável, mesmo não tendo suporte algum que ligasse ao solo, pois simplesmente flutuava. Estava suspensa no chão, e não havia absolutamente nada que estivesse a mantendo assim. Notei então apenas por essa maca que eles também eram infinitamente mais avançados tecnologicamente do que nós na Terra. Ao lado de minha maca havia uma grande janela de vidro transparente, por onde eu me deslumbrei ao ver que estava no espaço. Podia ver as estrelas e algo que eu certamente sabia que era a lua na Terra. Por ainda estar deitado, meu campo de visão estava bem limitado, então meu raio de alcance estava muito diminuído. Ribriane se aproximou da janela, com os braços cruzados para trás em um estado de contemplação. Em minha mente falou outra vez: levante-se com cuidado. Como disse, a gravidade aqui é um pouco diferente para vocês. Venham até aqui mais perto, você precisa ver isso. Eu me levantei com calma e caminhei até a janela, levemente cambaleando sobre o solo de metal abaixo dos meus pés, que mesmo sendo metálico era muito confortável de caminhar. As paredes também eram de metal, quase não haviam tubos, fios nem conexões, tudo estava com um acabamento muito bonito, com uma cor semelhante ao verde esmeralda, que também brilhava bastante. Cheguei até a janela e me senti encantado como nunca antes em minha existência terrestre, era o planeta Terra. Fiquei hipnotizado por alguns segundos, contemplando a visão majestosa do planeta visto do espaço.
Me senti muito pequeno e insignificante perante essa visão magnífica e extremamente bela. Não se sinta pequeno por contemplar a imensidão de seu planeta. Na verdade, isso deve te mostrar o quão grande você é, pois é parte disso tudo. Nossa, ela podia não apenas ler meus pensamentos, mas também sentir e interpretar os meus sentimentos. Este é o planeta Terra onde você encarnou, Robert. Temos cuidado e analisado esse planeta há muitos anos. Muito mais do que você seria capaz de conceber agora. É um lugar muito especial e raro, contendo diversas manifestações de vida, mas a mais especial é o ser humano. Todos os organismos do planeta Terra são vivos e estão unidos, mas o ser humano não é como os demais organismos. Vocês são híbridos, mestiços de carne e espírito. O espiritual e o físico se contemplam na formação do ser humano, da qual nós ancestralmente participamos. Temos observado e interagido de forma sutil com a raça humana desse planeta, a fim de lhe transmitir luz e amor, sabedoria e evolução. Cuidamos também de outros eventos maiores para lhe garantir a segurança. Nossas naves livram o planeta Terra de receber impacto de outros corpos celestes, como meteoros, asteroides e meteoritos, para que não aconteça outra vez o que aconteceu alguns milhões de anos atrás, quando se desencadeou a extinção dos dinossauros. Mas não se trata apenas disso. Existem outras raças de seres cósmicos que também têm interesse no planeta Terra e na raça humana. Algumas destas já estão há muito tempo infiltradas na humanidade, disfarçados, agindo em segredo na maioria de vocês. A Federação Intergaláctica dos Planetas tem agido contra essa empreitada. Todas as raças que estão unidas conosco trabalham para o bem maior do universo. Nossa frota estelar lidera a Federação e está incumbida de cuidar do planeta Terra. Por isso temos agido cada vez mais em favor da raça humana, que está prestes a iniciar um novo ciclo existencial, uma grande transmutação. Mas como vocês não são notados aqui em cima, quer dizer, compreendo que sua tecnologia é muito mais avançada do que a nossa, mas temos meio de identificar esse tipo de movimentação. Exatamente por sermos mais avançados tecnologicamente é que vocês não nos percebem aqui. Neste mesmo momento, nossas naves são indetectáveis para seus sistemas de rastreamento e reconhecimento, e nem mesmo o seu campo de visão pode nos enxergar, pois possuímos tecnologia de camuflagem baseada em espelhos refletores autoajustáveis, que nos permitem estar e permanecer imperceptíveis a determinada distância. Mas quando desembarcamos algumas naves dentro da atmosfera terrestre, nos tornamos parcialmente visíveis, por isso temos tido muito cuidado em nossas abordagens no planeta Terra. É claro que muitas vezes aconteceu e acontece de sermos vistos, e até mesmo registrados em fotos e vídeos, mas a maioria dos humanos no planeta Terra não acreditam nisso. Pensam ser manipulações fotográficas ou de filmagens, o que nos garante anonimato por enquanto. Mas por qual motivo querem ficar no anonimato se você mesma disse possuem a missão de nos ajudar? Você precisa entender que somos estranhos para a maioria de vocês, e você sabe como seríamos tratados por seus exércitos se simplesmente nos manifestássemos assim, abertamente de uma hora para outra. Tememos ferir vocês e não desejamos a guerra. Claro que se houvesse um combate, as forças armadas da Terra não iriam durar mais do que alguns minutos perante nossa armada, e isso é justamente o que não desejamos. As pessoas que duvidam da existência de seres intergalácticos se apegam muito em dúvidas, que na verdade são obviamente esclarecidas com um pouquinho apenas de reflexão. Realmente não trataríamos bem nenhum visitante espacial. Nosso temor nos faria iniciar algo do qual nos fugiria completamente o controle e que certamente iria causar nossa própria destruição. Fiquei refletindo por alguns minutos sobre tudo que Ribriane de Taurus havia me falado e muitas dúvidas me surgiram. Mas decidi não questionar nada, pois dentro de mim eu sabia que logo tudo me seria explicado. Foi como se Ribriane novamente tivesse lido minha mente, mas dessa vez me respondeu em forma de sentido. Eu estava transcendendo o meu entendimento, assim como o grande Ashtar Sheran me disse que seria necessário. A base intergaláctica de Andrômeda. Ribriane de Taurus me conduziu até uma sala que parecia ficar no centro do comando da nave. Imaginei que Ashtar Sheran estaria me esperando nesse local. As portas possuíam um formato arqueado, levemente ovais, e se abriam automaticamente quando nos aproximávamos para passar por elas. A nave parecia estar em sintonia com seus tripulantes, pois antes de sairmos notei que quando um tripulante se aproximava da porta sem intenção de sair, ela não se abria. Se abria apenas e unicamente quando alguém se locomovia na sua direção para passar através dela. Não se tratava de um sistema simples de sensores de presença e movimento, era algo muito mais avançado e complexo para meu entendimento.
Ao chegar na sala a qual Ribriane me conduziu, não vi Ashtar Sheran, nem mesmo senti a sua intensa presença ali. Certamente eu haveria notado se ele estivesse, pois onde ele está se manifesta uma vibração muito elevada, muito mais forte do que a de Ribriane de Taurus ou de qualquer outro dos tripulantes que eu havia encontrado ali. Nessa sala, haviam controles muito diferentes para mim. Havia uma esfera no centro em frente a uma cadeira flutuante, assim como a maca em que eu acordei dentro da nave, na outra sala. Era uma esfera reluzente, parecia ser feita de um cristal escuro. Ao seu lado haviam controles de mão, feitos de um metal muito branco. Ribriane sentou na cadeira e estendeu sua mão direita aberta sobre a esfera, mas sem encostar nela. A esfera começou a brilhar e emitiu um feixe de luz translúcida em forma de pirâmide invertida, e que se manifestou na sala criando uma espécie de painel holográfico suspenso. Ribriane de Taurus estendeu outra mão na direção do painel, então várias galáxias se formaram no holograma. Mesmo sem ter muitos conhecimentos astrológicos, eu reconheci a Via Láctea junto a dezenas de outras galáxias. Fiquei muito surpreso com aquela vastidão. Ribriane de Taurus então me explicou: esse é um quadro pequeno em relação a este universo. O que você está vendo é um quadrante apenas, de centenas de milhares de outros. Então ela apontou para uma das galáxias e me disse que era ali que estávamos. O painel holográfico me deu zoom até o sistema solar e foi se aproximando até focar o planeta Terra, onde incrivelmente estava a nave onde eu havia embarcado, junto de dezenas de outras naves semelhantes e outra bem maior. Não se tratava apenas de um mapa espacial, mas sim de um mapa que de alguma forma podia mostrar o universo em tempo real. Então ela estendeu a mão novamente e o painel voltou a exibir o quadrante como no início. Ela fez um movimento com os dedos, algo que eu não conseguia acompanhar com meus olhos, e o painel estendeu um zoom até um outro ponto. Aqui fica Andrômeda. Nesse ponto existe uma estrela binária chamada de Alpha Andromedae, onde temos uma base espacial de Federação Intergaláctica dos Planetas. Essa base fica em um local que já foi domínio de uma raça não muito amistosa, que hoje também tenta se apoderar do planeta Terra. A Federação Intergaláctica sitiou esse sistema e se estabeleceu por lá algumas dezenas de milhares de anos. Ashtar Sheran está lá nesse momento, realizando uma conferência para restabelecer um tratado de paz entre algumas raças de seres espaciais e espirituais. Nós vamos até ele para que você possa receber suas primeiras orientações. Senti uma forte pressão, como se o ar estivesse comprimindo dentro da nave, quando um forte estrondo que se fez manifestar, causando uma profunda vibração seguida de um som muito agudo, como o que ouvi na Terra durante a chegada de Ashtar Sheran e Ribriane de Taurus. Uma forte luz tomou toda a nave, por dentro e por fora, e eu me senti tragado por uma espécie de buraco cônico espacial. Em fração de segundos estávamos em Andrômeda, no centro de Alpha Andromedae, mais especificamente entre as estrelas que formavam esse sistema binário. Me locomovi até a janela que estava após os controles e contemplei algo impressionante. Uma nave gigantesca, quase do tamanho do planeta Terra. Outras naves menores estavam próximas também. Algumas eram ovais, outras como discos, algumas triangulares, outras pontudas. Existia uma grande variedade de veículos espaciais ali. Essa é a nave da mãe de Andrômeda, uma super base da Federação Intergaláctica dos Planetas. Metálica e reluzente, de cor escura, era uma estrutura imponente e bela ao mesmo tempo. Notei escotilhas muito grandes em suas laterais, por onde saíam e entravam naves menores, no que me parecia ser um sistema de ancoragem. Nossa nave entrou por uma dessas escotilhas e as janelas foram fechadas. Uma malha cinza de metal maleável desceu, fechando. Ribriane de Taurus me disse que eu não poderia ainda ver o interior daquela base para o meu próprio bem. Senti o pouso bem suave, fazendo a nave emitir um ruído que me lembrou ar sendo manipulado. Ribriane me conduziu então para uma porta maior, que se abriu revelando uma passagem azul turquesa sanfonada, que nos levaria até algum aposento dentro da estrutura titânica da base. No fim desse túnel existia um salão muito grande, com muitas flores coloridas. Algumas já havia visto na Terra. Outras eu tinha certeza de que não eram de meu planeta natal. Vi de relance alguns seres por ali, que eram parecidos com Ashtar e Ribriane de Taurus. Outros eram bem diferentes, pequenos e cinzas com a cabeça grande. Haviam alguns que se assemelhavam a esses pequeninos, mas eram muito maiores e não tinham uma cabeça tão sobressalente, mas tinham os mesmos olhos grandes e negros que brilhavam como vidro polido.
Notei a aparência deles brevemente, pois algo me impedia de manter a atenção sobre eles. Hidriani passou de frente de uma porta esmeralda e me disse: agora eu não irei mais com você. Ashtar te aguarda dentro da sala. Meu irmão de luz, ouça atentamente tudo o que ele te disser e encontrará as respostas que procura. Ele te concederá uma grande missão para ser realizada no planeta Terra. Paz e luz sejam em sua vida. Me aproximei da porta e ela se abriu, emitindo um som muito sutil de ar, enquanto uma sensação muito pura me tomou o ser completamente. Eu senti uma energia confortante e poderosa de luz e amor. Era realmente a energia que se manifestava na presença dele. A missão de Ashtar Sheran e de sua frota estelar. Quando passei pela porta esmeralda, senti como se tivesse entrado em outro plano, como se uma outra dimensão. A sensação de paz e harmonia se elevou a meu ser. Alcancei uma plenitude tamanha que me sentia realmente parte de todo o universo, em que todo o universo estava em mim. Parado em pé estava Ashtar Sheran sozinho, olhando por uma janela fechada. Eu me aproximei, pedindo licença, e esperei que ele falasse algo para mim. Em um gesto gentil, Ashtar me olhou e começou a falar. Meu amado irmão de luz, saúdo sua presença e vontade de praticar o bem. Saúdo sua chegada em nome de todos os mestres encarnados e desencarnados. Preciso que você escreva sobre tudo que eu vou lhe dizer aqui, mas também sobre tudo o que aconteceu até a sua chegada durante a sua estadia. Em tudo que ele instruir, assim fará. Não se preocupe em lembrar-se com exatidão das coisas, pois irá experienciar e ouvir. Pois quando for escrever, a luz em ti brilhará, e com exatidão tudo irá fluir de ti como manifestação superior. Ele fez uma curta pausa e me concedeu um copo de água. Era uma água especialmente pura e cristalina, que ao beber me senti muito leve e pacificado. Tinha um sabor de luz. Talvez seja estranho conceber isso, e me fez sentir levitando de alma e corpo. Então prosseguiu. Robert, quero que você escreva alguns livros. Tenho me contato de diversas formas com os escolhidos, para que através desses nossas mensagens cheguem à humanidade do planeta Terra. O motivo pelo qual eu me utilizo de muitas formas de comunicação é porque cada pessoa na Terra tem seu próprio grau de entendimento e aceitação. Por isso, para alguns uso a telepatia, para outros me manifesto de forma astral, em outros casos me manifesto como alguma forma de vida física. Em seu caso, foi preciso te trazer até aqui para que experimentasse algumas experiências até estar pronto. Você foi escolhido antes mesmo de seu nascimento. Tudo foi preparado para te preparar para esse momento. Você deve escrever alguns livros e publicá-los de forma aberta para as pessoas que acreditam e estão agora despertando para a verdade. Através dessas pessoas, esse trabalho vai começar a ser transmitido a outras pessoas, realizando grandes transformações. Você irá escrever o primeiro livro contando toda a sua história até chegar aqui, para que todos saibam como o nosso contato se formou. Desse primeiro livro também irá revelar tudo o que será dito dentro dessa sala. Irá dizer tudo o que te aconteceu e descrever tudo o que encontrou, mas manterá em segredo sobre alguns pontos após a nossa conversa. Após terminarmos nossa conversa, você será transportado para uma outra base em seu sistema solar. Vai passar novamente pela escotilha que não te permitiram ver, mas dessa vez você verá o que existe ali. Mas sobre isso também não vai escrever nesse primeiro livro. É extremamente importante que seja assim. Vai conhecer outras raças de seres, mas em seu primeiro livro descreva apenas o que conseguiu ver quando chegou aqui, sobre sua curta percepção na grande sala das flores. Você fará tudo dessa maneira para que a realização da sua missão não sofra interferência. Eu sentia grande conhecimento e sabedoria naquele ser, algo muito gentil e imponente ao mesmo tempo. Eu sabia que tinha agora um grande dever perante meus irmãos na Terra. Eu sou Ashtar Sheran, comandante da Federação Intergaláctica dos Planetas. Tenho trabalhado em favor da paz no universo há mais tempo que você hoje poderia assimilar em seu entendimento. Fui um dos membros fundadores da Federação e tenho formado muitos tratados com a finalidade única do alcance da paz, harmonia, da luz e da justiça. A Federação trabalha em muitas camadas existenciais, agindo em planos físicos e astrais. Somos seres muito elevados e evoluídos, pois somos muito mais antigos do que aparenta. A Federação abriga em sua manifestação algumas espécies de seres
que unidos trabalham com o único propósito de paz nas galáxias e da união fraterna de todas as manifestações de vida, pois todos somos filhos de Deus, nosso Criador. Nós somos um, e vocês, seres humanos do planeta Terra, estão prestes a passar por uma grande transmutação, onde todos os preparados irão ascender para uma nova realidade. Seu planeta está passando por um grande colapso intergaláctico, que antecede a melhoria inevitável. A conscientização é a chave para a evolução, e a transmutação, por isso estou aqui, para ajudar os humanos do planeta Terra, descendentes de Adão, a alcançar esse feito. Ashtar olhou novamente para a janela fechada, que começou a se abrir sem que ele fizesse nenhum movimento físico, revelando algo realmente surpreendente. Mais surpreendente do que qualquer outra coisa que havia visto até agora. Não escreva nesse primeiro livro sobre isso que está vendo, mas guarde cada detalhe, pois isso é muito importante. Agora preciso que preste muita atenção no que irei dizer e isole esse discurso em um único capítulo do seu primeiro livro. A mensagem de Ashtar ao povo da Terra. Amado povo do planeta Terra, nós estamos cuidando de vocês com muito zelo e atenção, pois a benevolência do Criador está radiante e emana através das eras para alcançar seus filhos mais amados. Eu sou Ashtar Shiran, comandante da Federação Intergaláctica dos Planetas, e rogo luz e paz para todos vocês, que estão despertando para a grande verdade cósmica espiritual. Os mestres enviam suas energias de luz sobre toda a vida do planeta Terra, e através das mensagens transmutadoras, buscamos elevar vocês até as mais sublimes alturas. De tempos em tempos, temos realizado contatos com os habitantes de seu planeta, de diversas formas, para assim intervir nos acontecimentos importantes que podem resultar em grande desgraça para seu planeta e espécie. Muitos ainda não se encontram capacitados para entender nossa existência, pois ainda se encontram dormindo, enganados por toda a corrupção existente em seu meio social de vida. Nós já estamos entre vocês há muito tempo, atuando discretamente para não causar impactos negativos em sua raça e mundo. Saibam que estamos protegendo seu planeta de grandes catástrofes cósmicas, que vêm na forma de corpos celestes e em rota de colisão com a Terra. Também temos lutado em formas mais distintas em uma antiga batalha contra raças malignas e seres espaciais, que desejam acabar com a paz nas galáxias. Algumas dessas raças estão agora habitando entre vocês, disfarçados e também como híbridos, frutos de experiências genéticas avançadas. Eles estão infiltrados à espera do ápice de seu plano de dominação. Saibam, amado povo da Terra, que a Federação Intergaláctica dos Planetas irá ajudá-los e protegê-los. Mas as ameaças não apenas externas à espécie humana. Uma própria espécie humana se tornou uma ameaça para si mesma e para o mundo em que vivem no Sistema Solar. Eu os avisei sobre o perigo das explosões nucleares, mas ainda assim vocês atacaram a si mesmos em guerra sem sentido, usando o poder atômico. Existem dois grandes temores em seu planeta, e tudo caminha para o terceiro temor, que resultará na diminuição massiva de grande parte da população humana e das espécies de animais da Terra, devido ao grande poder bélico nuclear que agora vocês possuem. Isso está se tornando cada vez mais algo inevitável, mas vocês podem frear essa destruição cataclísmica. Aos mestres da Terra e escolhidos digo para que continuem trabalhando, agora 2 vezes mais, enviem energias, transmutem, vibrem unidos para o bem de seu mundo, divulguem as mensagens de luz e conscientizem mais o amado povo do planeta Terra. Se unifiquem e não se deixem desmantelar, evitem sua vibração, elevem a sua vibração, emanem cura para seu planeta e para as formas de vida que nele habitam. Nossa presença se tornou evidente e cada vez mais clara ela tem se tornado. Aos milhares de terráqueos que aguardam ansiosamente nossa aparição visível ao planeta Terra, tendes mais um pouco de paciência e usem esse tempo para se prepararem e preparar seus irmãos para a nossa chegada definitiva. Vocês sabem que minha tropa estelar já está ancorada nos arredores de seu planeta, mas nos mantemos discretos para não causar grande caos. Estamos aguardando o momento de finalmente nos apresentarmos para todo o planeta e para todo o povo da Terra, e realizar grande transmutação e o resgate daqueles que almejam a verdadeira evolução, daqueles que ascenderão para um novo tempo. Nossas naves já estão prontas para desembarcar dentro de seu planeta e iniciar uma grande transição cósmica. Isso irá chocar muitos daqueles que se negaram a acreditar em nós. Mas não há outro modo que não seja esse. Milhares de anos se passaram e a nossa promessa não se desfez. Por isso é chegada a hora de intervir definitivamente no planeta Terra. No ano terrestre de 2029, exatamente no 4º mês de seu calendário, uma grande rocha irá se quebrar próximo ao planeta Terra.
Isso acontecerá em um sexto dia das 4 semanas que compõem seus meses. No céu terá muitos fragmentos da grande rocha despedaçada. Será uma noite iluminada por esse fenômeno e através desse fenômeno nós vamos desembarcar na Terra. Nossas naves irão cruzar visivelmente o céu do seu planeta junto com esse evento espacial. Assim vamos finalmente intervir diretamente como os escolhidos têm aguardado. Não anseiem mais, amados, nós estamos chegando. A tropa estelar já está pronta e aos olhos de todos vamos cumprir nossa antiga promessa. Assim como dissemos para muitos de vocês, ao longo das eras estamos indo resgatar aqueles que acreditam e realizar a grande transmutação. Chegará o tempo em que as forças negativas humanas não terão mais poder sobre a natureza da Terra, nem sobre sua própria espécie. Vocês são híbridos, mestiços de espiritual e físico, e chegou o momento da transmutação e libertação de seu planeta, junto com todos aqueles que estão vibrando amor e luz, paz e justiça. A Terra sofreu muito devido à imensa e à insensata ação humana, mas agora chegou o momento de libertar esse planeta das forças sombrias, das ações e pensamentos ruins. Aos nossos amados que têm trabalhado conosco pelo bem da Terra e da raça humana, nós estamos indo buscar vocês para uma nova realidade de paz e luz. Aguardem mais um pouco e nada mais. Paz e luz sejam em suas vidas. As próximas considerações. Após me dizer essas coisas, Ashtar Sheran se voltou para mim novamente, enquanto a janela se fechava atrás dele. Me olhou com profunda seriedade e me disse: essa mensagem é irrevogável. Deve ser transmitida dessa maneira sem nenhuma hesitação, nem por você, nem por aqueles que acreditam. Eles devem divulgar seu livro para muitos o adquirirem e sintam minha mensagem. Não adianta apenas que falem sobre isso. Eles devem incentivar que outros obtenham os livros que por meio de você eu enviarei, pois dentro das mensagens escritas nos livros estou enviando grande poder para eles. É extremamente importante que eles possuam os livros, cada um deles, pois os livros estão carregados de energia, tanto nas palavras escritas quanto em sua composição, pois nisso estou também trabalhando. Ashtar tocou meu ombro com a mão esquerda e colocou a mão direita sobre minha testa. Vou te mostrar algumas coisas mais agora, apenas feche seus olhos. Então fui levado em uma viagem muito profunda onde grandes acontecimentos futuros me foram mostrados. Isso que viu não deve ser revelado ainda, não nesse primeiro livro. Eles precisam ser preparados pelas palavras e energia que estou enviando através do primeiro livro. Só assim estarão prontos. É um processo muito avançado e complexo para seu entendimento atual, mas logo compreenderá meus motivos. Para tudo isso que faço existe um propósito. Então me virei e notei uma mesa no centro da sala, algo que eu realmente não havia percebido ainda, como se tivesse aparecido naquele momento. Ali estava um livro muito distinto e diferente. Ashtar me disse para pegar o livro e olhar atentamente o que estava nele. Quando abri o livro, fiquei surpreso, pois se tratava de um livro telepático. Suas folhas não eram físicas e se viravam conforme você já havia terminado de ver o que ali estava. Não havia nada escrito, apenas alguns símbolos estranhos e sem sentido para mim no momento. Símbolos muito simples, mas que expressavam algo oculto. Após as páginas dos símbolos, havia uma fotografia de pessoas na Terra. Algumas poucas eu já havia visto, pois se tratam de personalidades públicas. Outras eu nunca tinha visto. Por um momento pensei em quem seriam e por que ele estava me mostrando aquilo. Então ele me respondeu telepaticamente: sobre os símbolos não posso te revelar ainda o que realmente são, mas em breve terás as respostas. Essas pessoas que você viu não são humanos. São na verdade raças extraterrestres infiltradas e alguns híbridos que vivem no planeta Terra. É importante que não revele as identidades deles ainda. Não no primeiro livro, pois isso iria corromper o sucesso de sua missão. Você poderia ser silenciado se revelasse isso agora. Portanto, escreva no primeiro livro sobre isso, mas ainda não revele a identidade desses seres que se disfarçam de humanos. Os símbolos do primeiro ao quarto você irá mostrar no primeiro livro, mas os outros ainda não. Tudo precisa de um tempo certo, assim, embaixo e em cima. Coloquei o livro sobre a mesa e me virei, quando a porta esmeralda se abriu novamente com uma manifestação esfumaçada e estranha. Me virei novamente para dar uma última olhada no livro, mas nem o livro nem a mesa estavam ali. Tinham simplesmente desaparecido. Ashtar Sheran expressou um leve sorriso e me disse: tudo tem seu tempo, como te disse, tanto a chegada quanto a partida. Agora é hora de você partir.
Ribriane te levará para outro lugar importante em seu próprio sistema solar. Após isso, você regressará para seu lar terrestre e em breve eu irei até você novamente. Temos algumas coisas para te revelar sobre o nosso primeiro encontro, do qual você ainda não se lembra. Paz e luz sejam em sua vida. A porta esmeralda se fechou atrás de mim e não senti mais ali a energia do grande Ashtar. Ribriane estava me esperando na primeira sala, onde havia encontrado todos aqueles seres ao chegar até aqui. Ela me tocou no ombro de forma vibrante, me dizendo que era hora de partir de volta ao sistema solar. Eu me sentia muito diferente, modificado espiritualmente, como se em mim tivesse acontecido uma grande mudança astral, que não mexeu apenas em meu entendimento, mas que havia elevado a minha própria essência.